Vamos lá, gente. Agora eu vou falar sobre o suicídio egoísta, tá? Aula passada lá com o exemplo do Shiryu, eu falei do suicídio altruísta, é o excesso de laços sociais. E agora eu vou falar do suicídio egoísta, que é a ausência ou a falta de laços sociais, tá? Aqui o processo é o contrário. Ocorre tipicamente nas sociedades de solidariedade orgânica, devido ao excesso de individualização. Então, aqui a consciência coletiva ela enfraquece, o indivíduo se afasta das instituições, se afasta da sociedade, se afasta dos valores da sociedade e acaba tirando a própria vida. É tipicamente a situação acompanhada do quadro psicológico de depressão, em que as instituições não fazem mais sentido, tá? Vamos ouvir uma música, né? A música Fade to Black do Metallica, que dá uma ilustrada nesse conceito de suicídio egoísta. Bora lá então pro Metallica. Life it seems will fade away, drifting farther every day, getting lost within myself. Nothing matters, no one else. I have lost the will to live. Oh, simply nothing more to give. There is nothing more for me. I need the end to set me free. Come on! Vejam, né, galera? Puta sonzeira o Metallica dessa época, né? Mas assim, cara, ele tá relatando aqui, né, na letra da música, a situação típica do suicídio egoísta. E que é um egoísmo aqui que a gente não pode levar no sentido de ofensa, ou de acusação, né? A fulana é egoísta, tal, tal, tal. É egoísta porque o indivíduo se fecha em si mesmo. E quando eu me fecho em mim mesmo, os laços sociais não são capazes de me vincular à sociedade. Por isso que ele vai falando, eu vou perdendo a vontade de viver. Por quê? Porque as instituições sociais, o indivíduo se afasta das instituições sociais, se afasta dos valores morais dessas instituições que poderiam de alguma forma segurá-lo. Então o Durkheim está pensando aqui no suicídio egoísta como esse processo de individualização extrema e que o cara se vê então sozinho como única solução, sendo tirar a própria vida. Então o Durkheim pensa, olha, o cara tem que estar vinculado à instituição de alguma forma. Se ele se individualizar demais, ele fica muito vulnerável. E o Durkheim usa que argumento, cara? Dados estatísticos. Ele não está falando o que ele acha, ele comprova que pessoas que participam de instituições têm uma probabilidade menor de tirar a própria vida. E o Durkheim é muito interessante, cara, a parte que ele fala sobre o casamento, né, sobre a família, o casamento como uma instituição. E ele fala, olha, pessoas que não se casaram, os solteiros, têm uma probabilidade maior de tirar a própria vida. E aí ele diz, bom, não é que o casamento seja bom, longe disso. Mas que você precisa, cara, de alguém, nem que seja pra você brigar. Por que ter alguém, que seja na família? E aí ele fala, olha, a situação piora quando você pensa a questão dos filhos. Quem não tem filhos se mata mais do que tem filhos. Não significa que essas relações sejam boas, mas o cara precisa de alguém, para que numa situação de desespero, de tristeza, e acontece, ele tem um amparo, algo que vai impedi-lo, é uma instituição que vai impedi-lo, um valor moral que vai impedi-lo que ele tire a própria vida. Mas no caso do suicídio egoísta, nada consegue impedi-lo, porque essas instituições não fazem mais sentido para o indivíduo.
As instituições estão funcionando de boa, mas é o indivíduo que não tem mais, não vê mais nessas instituições valores que possam valer a pena a vida. Bora lá com mais um pouquinho de Metallica, vai. These are what they used to be. Missing more inside of me. Deathly lost, this can't be real. I cannot stand this hell I feel. Emptiness is filling me to the point of agony. Throwing darkness, taking on, yeah, yeah, I was me, but now he's gone, yeah, yeah. Pô, que o Metallica toca demais, né? Mas assim, cara, chama a atenção aqui, pra finalizar essa aula sobre o suicídio egoísta, que não é o sentimento de tristeza. E a música, cara, relata muito bem isso, né? O vazio me preenche, não é a tristeza, porque tristes todos nós ficaremos ao longo da vida. Uns mais, outros menos, mas todos ficaremos. E é importante que nós, em várias situações, a gente que nos sintamos tristes, porque isso faz parte da nossa humanidade. Então não é a tristeza que leva ao suicídio, mas é a ausência de laços sociais. Por isso que é a questão do vazio. Não é triste. Tudo bem, muitas situações de pessoas que tiram a vida, a depressão e a tristeza são componentes, mas ela não é a causa. A causa, pro Durkheim, é a falta de laços sociais. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, tá? Não vou passar o Metallica inteiro, porque senão o vídeo fica muito longo. Mas ouçam o Metallica, principalmente esse disco aí, High the Light, né? Essa música Fade to Black que é foda. Um abraço.